Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar brevemente com algumas integrais trigonométricas envolvendo as potências de tangente e secante. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cu-cocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora para que você já não esqueça. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo é trabalhar brevemente com algumas integrais, mas neste caso eu vou considerar integração de algumas funções em específico. Neste caso, as funções que eu vou considerar ou são potências da tangente, ou potências da função secante, ou ainda produtos que envolvem potências da tangente com potências da secante. Portanto, sem mais delongas, comecemos o nosso estudo. O primeiro resultado que eu vou demonstrar e que vai ser fundamental para as integrais que faremos aqui é o seguinte: eu vou demonstrar que para todo x real, tal que o cosseno de x seja diferente de zero, nós temos secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Evidentemente, essa condição que o cosseno de x seja diferente de zero é necessária para que nós possamos calcular tanto a secante quanto a tangente. A demonstração deste fato é bastante simples, e aí eu vou considerar o segundo membro da equação para chegar no primeiro. De fato, o que nós temos é o seguinte: 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a 1 mais, lembrando a definição da tangente, é seno sobre cosseno, tudo isso ao quadrado. Agora eu vou distribuir este quadrado. Portanto, é 1 mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Então, o que eu tenho até o momento é o seguinte: 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a 1 mais seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Agora eu vou tirar o MMC para somar essas duas frações. Neste caso, o MMC é cosseno ao quadrado de x e eu tenho o seguinte: cosseno ao quadrado dividido por 1 dá cosseno ao quadrado, vezes 1 cosseno ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1, vezes seno ao quadrado, seno ao quadrado de x. Agora eu vou utilizar a identidade trigonométrica fundamental. Eu não demonstrarei aqui essa identidade, mas no alto da tela está aparecendo um card para o vídeo no qual eu apresento este resultado. E este resultado diz essencialmente o seguinte: que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sempre dá 1. Então eu tenho 1 dividido por cosseno ao quadrado de x, que eu posso reescrever como 1 sobre cosseno de x, tudo isso ao quadrado, e 1 sobre cosseno de x é a secante ao quadrado. Portanto, o que eu acabei de demonstrar é que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. Evidentemente, considerando aqui que esse x está sendo escolhido de maneira que o cosseno de x seja diferente de zero. E isso era exatamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Agora, uma vez que nós demonstramos esse resultado,
nós podemos calcular algumas integrais. A primeira integral que eu irei fazer é a seguinte: a integral da tangente ao cubo de x dx. E esta integral eu farei de duas formas diferentes. A primeira forma é a seguinte: eu vou observar que do teorema que eu acabei de demonstrar, eu tenho que 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. E isso implica necessariamente que a tangente ao quadrado de x ela pode ser expressa como secante ao quadrado de x menos 1. Tendo observado isso, passemos ao cálculo da integral. Daí, o que eu tenho é que a tangente ao cubo de x dx ela pode ser expressa da seguinte forma: a integral da tangente de x vezes tangente ao quadrado de x dx. E agora eu vou substituir essa tangente ao quadrado por secante ao quadrado de x menos 1. Agora eu vou distribuir no integrando esta tangente. Portanto, eu tenho a integral da tangente de x vezes secante ao quadrado de x menos tangente de x, tudo isso dx. Portanto, o que eu estou dizendo aqui, a integral da tangente ao cubo de x dx, ela pode ser separada em duas integrais. Seria a integral de tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx, menos a integral da tangente de x dx. Tendo visto isso, agora vamos calcular essas duas integrais em separado. Veja, a primeira integral que eu irei fazer é a integral de tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx. E esta integral eu vou utilizar a técnica da substituição. De que forma? Se eu chamo a tangente de x de u, nós temos que, quando eu calculo du, isso é a derivada da tangente, que neste caso fica secante ao quadrado de x dx. Tendo visto isto, agora vamos resolver essa integral em específico. Assim, a integral da tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx. Veja, a tangente eu chamei de u e a secante ao quadrado dx é exatamente o du. Portanto, eu tenho integral de u du, que é u quadrado sobre 2. E aqui eu não vou considerar a constante, pelo menos não por agora, porque eu não estou colocando o resultado final. Veja, saindo da variável u e voltando para a variável x, eu tenho que, na realidade, isso vira tangente ao quadrado de x sobre 2. A segunda integral que eu preciso fazer é a integral da função tangente. E aqui eu vou lembrar que a função tangente é dada por seno sobre cosseno. Novamente, eu vou utilizar aqui a integral por substituição. Neste caso, eu vou chamar o cosseno de u. E quando eu faço essa substituição, nós temos que o du, neste caso, é a derivada do cosseno, que é menos seno de x dx. Agora, apenas fazendo a troca desse sinal do primeiro para o segundo membro, que é equivalente a multiplicar essa equação por menos 1, eu vou concluir que menos du é igual a seno de x dx. Portanto, com isso, eu consigo fazer a integral da função tangente.
Logo, o que eu posso dizer é que a integral da função tangente de x dx é a integral da função seno de x sobre cosseno de x. E isso, agora fazendo a substituição, eu tenho o seguinte: a integral, no lugar do cosseno, substituir por u, e o seno de x dx é o que eu vou chamar de menos du. Então, o menos eu já coloco para fora da integral, du, e aqui eu vou indicar apenas por 1, já que ficou nada aí. Logo, essa integral vai ficar menos a integral de 1 sobre u du, que por sua vez é menos ln do módulo de u. E, novamente, aqui eu não estou considerando a constante. Voltando da variável u para a variável x, isso fica menos ln do módulo do cosseno de x. Logo, o que eu posso dizer é o seguinte: que a integral da tangente ao cubo de x dx era primeiro a integral de tangente de x vezes secante ao quadrado de x dx, que nós vimos que dá tangente ao quadrado de x sobre 2, menos a integral da tangente de x. A integral da tangente é menos ln do módulo do cosseno de x. Então, este menos com este menos vira mais ln do módulo do cosseno de x mais uma constante, já que eu estou tratando de uma integral indefinida. A segunda forma de fazer a mesma integral é a seguinte. Então, eu tenho a integral da tangente ao cubo de x dx. Aqui eu vou escrever a tangente como seno sobre cosseno. Como está ao cubo, então isso fica seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo de x dx. E aí, este seno que está no numerador, eu vou separar da seguinte forma: seno de x vezes seno ao quadrado de x, tudo isso dividido por cosseno ao cubo de x dx. E aqui eu vou fazer novamente uma substituição. A substituição que eu farei é a seguinte: eu vou chamar a função cosseno de u. Então, quando eu faço isso, nós temos o seguinte. A primeira coisa que eu vou observar é que du vai ser a derivada da função cosseno, ou seja, menos seno de x dx. E, portanto, novamente, eu concluo que menos du é igual a seno de x dx. A segunda coisa que eu quero observar é o seguinte: da identidade trigonométrica fundamental, eu tenho que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Portanto, o que eu concluo daqui é que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Como neste caso a função cosseno eu estou chamando de u, então eu estou dizendo que seno ao quadrado de x é 1 menos u ao quadrado. Observando isso, agora podemos voltar para a integral. Daí, o que nós tínhamos era o seguinte: que a integral de tangente ao cubo de x dx era a integral de seno de x vezes seno ao quadrado de x, tudo isso dividido por cosseno ao cubo de x dx. E aqui eu vou fazer a substituição. Veja, o seno ao quadrado eu vou substituir por 1 menos u ao quadrado. O cosseno ao cubo, como o cosseno eu estou chamando de u, vira u ao cubo. E perceba, seno de x dx, que é o que sobra, é menos du. Então, eu já vou colocar esse menos para fora da integral, du. E, portanto, agora eu tenho uma integral
totalmente definida em função da variável u. Logo, esta integral se torna o seguinte, menos a integral de... Vou pegar aquele 1 menos u ao quadrado que estava no numerador e vou separar a fração que nós tínhamos em duas frações. Ou seja, 1 sobre u ao cubo menos u ao quadrado sobre u ao cubo du. E, portanto, fica menos a integral de u elevado a menos 3 menos u ao quadrado dividido por u ao cubo, u elevado a menos 1 du. Logo, eu tenho o seguinte, u elevado a menos 3, quando eu integro, vai ficar u elevado a menos 2 sobre menos 2. Menos u elevado a menos 1 é 1 sobre u. E a integral de 1 sobre u du é ln do módulo de u. Agora, vou distribuir o menos e no lugar deste u, eu vou voltar para a função cosseno, que foi exatamente essa substituição que eu fiz. Então, menos com menos dá mais, logo eu vou ter cosseno de x elevado a menos 2, dividido por 2. Menos com menos dá mais ln do módulo do cosseno de x. Continuando este cálculo, eu vou ter 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de x mais ln do módulo do cosseno de x. Agora veja, eu posso separar este meio e o que me sobra é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, eu tenho meio que multiplica 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno é secante, como está ao quadrado, então, na realidade, eu tenho meio que multiplica a secante ao quadrado, ou seja, secante ao quadrado de x sobre 2 mais ln do módulo do cosseno de x. Portanto, o que eu estou concluindo é que tangente ao cubo de x, dx, quando eu faço essa integral, isto é, secante ao quadrado de x sobre 2, mais ln do módulo do cosseno de x, mais uma constante. E aqui pode pairar uma dúvida, porque na primeira forma, ao invés de secante ao quadrado, eu encontrei tangente ao quadrado. Agora, fazendo de outra maneira, eu encontro um secante ao quadrado, mas não tem mais a tangente. Isso não significaria que os resultados são diferentes e, portanto, uma das maneiras estaria errada? A resposta aqui é não. E eu vou mostrar por quê. Neste caso em particular, eu devo lembrar que eu estou trabalhando com uma integral indefinida. Portanto, esta constante que aparece aqui é uma constante arbitrária, é uma constante qualquer. Ela pode ser 1, 2, meio, menos 1, menos 3, ou seja, qualquer número real poderia ser utilizado no lugar desta C. Neste caso, observe o seguinte. Quando eu tenho secante ao quadrado de x sobre 2, mais ln do módulo do cosseno de x, mais uma constante, pelo fato dessa constante ser arbitrária, eu posso escrever o seguinte. Secante ao quadrado de x sobre 2, mais ln do módulo do cosseno de x, mais meio, mais c, menos meio. Perceba que aqui eu só somei zero. Reorganizando esta soma, eu chego no seguinte. Secante ao quadrado de x sobre 2, menos meio, mais ln do módulo do cosseno de x, mais c, mais meio. Logo, eu tenho
Lembrando que eu posso juntar essas duas frações, já que o denominador é o mesmo. Secante ao quadrado de x menos 1, tudo isso dividido por 2, mais ln do módulo do cosseno de x. E este c mais meio, eu vou chamar de C1. Perceba que eu continuo tendo uma constante arbitrária, porque esta constante c faz parte da constituição dessa constante C1. Logo, eu tenho uma constante arbitrária da mesma forma. E perceba, secante ao quadrado de x menos 1 é tangente ao quadrado de x sobre 2 mais ln do módulo do cosseno de x mais uma constante arbitrária. Ou seja, do ponto de vista da resposta, não tem problema nenhum, uma vez que nós estamos trabalhando com uma constante arbitrária. Portanto, as duas formas dão o mesmo resultado, embora eles sejam escritos de maneiras diferentes. E isto, então, encerra este primeiro exemplo. No exemplo 2, eu vou calcular a seguinte integral. A integral de tangente à quarta dx dx. Então, veja, num primeiro momento, eu vou observar que tangente à quarta de x pode ser quebrado num produto. O produto de tangente ao quadrado de x vezes tangente ao quadrado de x. Agora, eu vou lembrar que tangente ao quadrado de x, como nós já vimos, é igual a secante ao quadrado de x menos 1. Portanto, isso fica a integral de tangente ao quadrado de x, que multiplica secante ao quadrado de x menos 1 dx. E, portanto, distribuindo agora a tangente ao quadrado, a integral que eu tenho é de tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x menos tangente ao quadrado de x dx. Logo, o que eu estou dizendo é que a integral de tangente à quarta dx ela pode ser quebrada novamente em duas integrais. A integral de tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x menos a integral de tangente ao quadrado de x dx. E aqui o que eu irei fazer é calcular essas duas integrais em separado. A primeira integral que eu vou calcular, então, é a integral de tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado. Veja, para calcular essa integral, novamente eu vou utilizar a substituição para o cálculo de integrais. Neste caso, a substituição que eu vou usar é a seguinte. Se eu chamo a tangente de u, então eu concluo que o du vai ser a derivada da tangente, que é secante ao quadrado, dx dx. Logo, a integral de tangente ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x dx nada mais é do que a integral de u ao quadrado, e o secante ao quadrado dx eu vou chamar de du. A integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Portanto, isso se torna tangente ao cubo de x dividido por 3. Por outro lado, eu tenho a integral da tangente ao quadrado de x dx. A tangente ao quadrado, como nós já vimos, pode ser expressa como secante ao quadrado de x menos 1 dx. E, portanto, agora eu consigo calcular essa integral de maneira bastante imediata. A integral de secante ao quadrado é tangente de x menos a integral da função 1, que é x. Portanto, quando eu calculo a integral de tangente à quarta de x
dx, isso fica a integral de tangente quadrado vezes secante quadrado, que nós vimos que dá tangente ao cubo de x sobre 3, menos a integral de tangente ao quadrado, menos, então, tangente de x menos x. Só que, lembre-se que o menos se aplica à integral inteira. Portanto, eu tenho que distribuir nesse resultado. Logo, eu tenho menos tangente de x, menos com menos, mais x, mais uma constante, já que eu estou lidando com uma integral indefinida. E isto, então, encerra este segundo exercício. Agora veja o seguinte. Nós já calculamos a integral de tangente ao cubo e calculamos a integral de tangente à quarta. A pergunta que pode ser feita a partir daí é: será que há alguma maneira ou alguma fórmula que me indique como é que eu vou calcular as integrais dessas potências, como, por exemplo, tangente à quinta, tangente à sétima, tangente à oitava? Neste caso, o que eu vou demonstrar é que há uma fórmula de recorrência que me permite calcular tais integrais. E aí que eu quero observar de saída é o seguinte: perceba que quando eu estiver trabalhando com uma integral de tangente elevada a n, eu vou poder reescrever essa integral em função de uma integral de tangente elevada a n menos 2. Ou seja, eu estou diminuindo a potência da tangente. E, novamente, se eu precisar calcular esta integral e ela não for imediata, eu posso aplicar esta fórmula de recorrência que está na tela somente nessa integral. E vou fazendo isso até o momento em que eu caia em integrais imediatas. Ou seja, essa fórmula me permite, através de um método de repetição finito, calcular a integral de tangente elevada a n de x, lembrando que este n de fato tem que ser um número natural maior ou igual a 2, o que me garante que este n menos 2 vai ser um número inteiro maior ou igual a 0. Portanto, eu não estou trabalhando com nenhuma potência negativa. E como é que nós demonstramos este resultado? A demonstração é um pouquinho trabalhosa, mas ela não é difícil. A primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: tangente elevado a n de x dx, eu posso escrever como tangente elevado a n menos 2 de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Perceba que este produto, por se tratar de potências de mesma base, na realidade, quando eu estou multiplicando esses dois, eu volto exatamente para a tangente elevada a n de x. E aqui eu vou lembrar o fato de que tangente ao quadrado eu posso escrever como secante ao quadrado menos 1. Logo, essa integral se torna o seguinte: a integral de tangente elevado a n menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x menos 1 dx. E, portanto, isso vai se tornar a integral de tangente elevada a n menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x. E aqui eu vou separar essa integral já em duas, menos a integral de tangente elevado a n menos 2 de x dx. Perceba que este pedaço já aparece no resultado que nós queremos mostrar. Portanto, eu vou ter que me preocupar somente com esta integral, na qual agora eu apontei uma seta. Vamos fazê-la então. Veja, para calcular a integral de tangente elevado a n menos 2 dx vezes secante ao quadrado de x dx, eu vou utilizar novamente o método de integração por substituição, como fizemos no exemplo 1 e no exemplo 2. Inclusive, a mudança de variável aqui vai ser a mesma. Neste caso, eu vou fazer u como sendo igual a tangente de x. Novamente, fazendo essa mudança, nós temos que o du
vai ser igual a secante ao quadrado de x dx. Logo, o que eu tenho aqui? A integral de tangente elevada a n menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x dx. Isso vai se tornar a integral de u elevado a n menos 2 vezes du. E veja, a integral de u elevado a n menos 2 nada mais é do que u elevado a n menos 1 dividido por n menos 1. E agora, voltando para a tangente, isso é tangente elevada a n menos 1 de x dividido por n menos 1. Agora, eu vou juntar todo o resultado que nós temos. Portanto, a integral de tangente elevada a n de x dx, ela tinha se tornado a diferença de duas integrais. A primeira integral é integral de tangente elevada a n menos 2 de x vezes secante ao quadrado de x dx, que nós acabamos de verificar que na realidade é tangente elevado a n menos 1 de x dividido por n menos 1, menos a segunda integral, que é a integral de tangente elevado a n menos 2 de x dx. E isto é precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Portanto, temos uma fórmula de recorrência para calcular a integral das potências da tangente. Com este resultado, ou seja, com essa fórmula de recorrência, nós vamos calcular a integral de tangente à quinta de x dx. Perceba o seguinte, a integral de tangente à quinta dx dx, olhando pela fórmula de recorrência que acabamos de demonstrar, vai ficar tangente elevado a 5 menos 1, então tangente à quarta dx dividido por 4, menos a integral de tangente, agora eu faço 5 menos 2, tangente ao cubo de x dx. E aqui eu vou utilizar aquilo que nós fizemos no exemplo 1. Ou seja, o que eu tenho é tangente à quarta dx sobre 4, menos a integral de tangente ao cubo, que como nós vimos é tangente ao quadrado de x sobre 2, mais ln do módulo do cosseno de x. Agora vou escrever o resultado completo, considerando inclusive a constante, já que, mais uma vez, esta é uma integral indefinida. Portanto, quando eu calculo a integral da tangente à quinta dx dx, isso é tangente à quarta de x sobre 4, vou distribuir o menos, menos tangente ao quadrado de x sobre 2, menos com mais, menos ln do módulo do cosseno de x, mais uma constante. E isto encerra este exercício. Agora que nós já entendemos como calcular a integral de potências da tangente, eu vou mudar um pouco o foco. Eu vou calcular a integral da potência de uma tangente multiplicada pela potência da secante. Neste caso específico, a integral de secante à quinta de x vezes tangente ao cubo de x. Neste caso, eu vou calcular essa integral de duas maneiras diferentes. A primeira forma é a seguinte. Vou pegar a integral que eu desejo calcular, ou seja, secante à quinta de x vezes tangente ao cubo de x dx, e vou separar este integrando num produto específico que me ajude a realizar alguns cálculos. Veja, essa secante à quinta eu vou separar como secante à quarta vezes secante. E esta tangente ao cubo eu vou separar como tangente ao quadrado vezes tangente. Agora eu vou reescrever este produto que está no integrando e vou encontrar o seguinte. Isso leva a integral de secante à quarta de x
Agora, aquela tangente quadrada, eu já vou reescrever como secante ao quadrado de x menos 1, vezes uma secante que tinha sobrado, vezes uma tangente de x. Agora eu vou fazer a distributiva e já vou separar esta integral em duas. Perceba que eu vou ter o seguinte: a integral de secante à quarta vezes secante quadrado, secante à sexta de x, vezes secante de x vezes a tangente. Menos, vou continuar aqui embaixo, a integral de secante à quarta vezes 1, secante à quarta, vezes secante de x vezes a tangente de x dx. E como eu tinha escrito 2 menos, eu já apaguei 1 para não dar confusão. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar com essas duas integrais utilizando o método da substituição para poder fazer a integral. Como a mudança de variável que eu vou usar nos dois casos é a mesma, eu vou trabalhar com essas duas integrais uma vez só. Então, fazendo u igual a secante de x dx, nós temos que, neste caso, a derivada de u vai ser a derivada da secante, que é secante vezes tangente de x dx. Agora eu vou fazer a devida substituição e terminar este cálculo. Assim, o que eu tinha era secante à quinta de x vezes tangente ao cubo de x dx. E aí eu observei que isso se torna a integral de secante à sexta de x vezes secante vezes tangente menos a integral de secante à quarta de x vezes secante vezes tangente. Agora, substituindo pela variável u, isso se torna a integral de u à sexta, secante vezes tangente de x dx vira du, menos a integral de u à quarta, e novamente, secante vezes tangente de x dx vira du. Portanto, o que eu tenho é u à sétima sobre 7, menos u à quinta sobre 5, fazendo as duas integrais. Tendo feito isso, agora eu vou escrever o resultado final. Portanto, a integral de secante à quinta dx vezes tangente ao cubo de x dx, quando eu fiz a mudança de variável, eu começava com u à sétima sobre 7. Como u é igual a secante, então isso fica secante à sétima de x sobre 7. Menos, tinha aparecido u à quinta sobre 5, mas novamente, a secante é aquilo que eu chamei de u, então fica secante à quinta de x sobre 5, mais uma constante, porque eu estou trabalhando com uma integral indefinida. E, portanto, eu teria terminado o cálculo dessa integral. A segunda forma de resolver a mesma integral é utilizando agora, como nós já fizemos lá no exemplo 1, a forma em senos e cossenos. Portanto, o que eu teria aqui é o seguinte: a integral de secante à quinta de x vezes tangente ao cubo de x dx, perceba, a secante é 1 sobre cosseno. Então, eu tenho 1 sobre cosseno à quinta de x, vezes tangente ao cubo, que é seno sobre cosseno. Então, eu tenho seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo de x dx. E, portanto, a integral que eu teria é seno ao cubo de x dividido por cosseno à oitava de x dx.
E este numerador, que está um seno ao cubo, eu vou separar como seno ao quadrado de x vezes seno de x, tudo isso dividido por cosseno à oitava de x dx. E aqui, mais uma vez, eu vou calcular utilizando o método da substituição. Então, fazendo U igual a cosseno de x, nós temos que, primeiro, a derivada de U é menos seno de x dx, e, portanto, eu tenho que menos du é igual a seno de x dx. A segunda coisa é que da identidade trigonométrica fundamental, eu tenho que seno quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1. E, portanto, eu vou concluir que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E, portanto, daqui eu concluo que seno ao quadrado de x, como cosseno eu estou chamando de u, é 1 menos u ao quadrado. Tendo observado isto, agora eu volto para a integral que eu estou resolvendo. Dessa maneira, o que nós tínhamos até o momento é o seguinte. Quando eu estou integrando secante à quinta de x vezes tangente ao cubo de x dx, isto era, até o momento, a integral de seno ao quadrado de x vezes seno de x dividido por cosseno à oitava de x dx. Agora veja, vou fazer a substituição. Seno ao quadrado, vou substituir por 1 menos u ao quadrado. O cosseno, eu estou chamando de u. Então, cosseno à oitava, u à oitava. E perceba, seno de x dx é menos du. E aí eu já coloquei o menos para fora da integral. Logo, eu tenho menos a integral de 1 sobre u à oitava menos u quadrado sobre u à oitava. Aqui eu apenas separei a fração. E, portanto, o que eu tenho é menos a integral de 1 sobre u à oitava, u elevado a menos 8. U ao quadrado dividido por u à oitava dá 1 sobre u à sexta, ou u elevado a menos 6. Logo, eu tenho menos a integral de u elevado a menos 7 sobre menos 7, menos a integral de u elevado a menos 5, dividido por menos 5. E aí, perceba, distribuindo esse menos, eu vou ter o seguinte. Menos com menos dá mais, então eu vou ter 1 sétimo. Já vou passar este u elevado a menos 7 já no formato de fração, ou seja, 1 sobre u à sétima. Menos com menos dá mais, mais com menos, menos. Então, me sobra 1 quinto, e este u elevado a menos 5 eu já estou escrevendo como 1 sobre u elevado a 5. Agora, eu vou voltar a variável u para cosseno, a fim de terminar este cálculo. Então, isso se torna 1 sétimo vezes 1 sobre cosseno à sétima de x, menos 1 quinto vezes 1 sobre cosseno à quinta de x. Perceba que 1 sobre cosseno da secante, 1 elevado a 7 é 1, então 1 sobre cosseno à sétima é secante à sétima. Da mesma forma, 1 sobre cosseno à quinta é secante à quinta. Agora vamos finalizar o resultado. Portanto, a integral de secante à quinta de x vezes tangente ao cubo de x dx, isso se torna secante elevado a 7 dividido por 7,
menos secante elevado a 5 dividido por 5 mais uma constante. E perceba que agora, neste caso, nós chegamos no mesmo resultado das duas formas. No exercício número 6, eu vou calcular novamente uma integral que envolve produtos de potências de tangente com secante. Neste caso específico, eu vou calcular a integral de secante de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Veja, aqui eu vou observar logo de cara que eu posso escrever essa tangente ao quadrado em função de secante ao quadrado. Portanto, a integral que eu estou avaliando se torna a integral de secante de x vezes secante ao quadrado de x menos 1 dx. E agora eu vou distribuir essa secante. Ou seja, eu vou ter a integral de secante ao cubo de x menos secante de x dx. Ou ainda quebrando em duas integrais, a integral de secante ao cubo de x dx menos a integral de secante de x dx. Agora eu vou trabalhar com cada uma dessas integrais em separado, para então depois juntar para ter o resultado final. A primeira integral que eu vou considerar é a integral da secante ao cubo de x dx. E esta secante ao cubo eu posso separar como secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. E aqui eu vou utilizar a técnica de integração por partes para continuar este cálculo. Então eu vou chamar de u a secante de x, o que significa neste caso que du é secante vezes tangente de x dx. E dv eu vou chamar de secante ao quadrado de x dx. Logo, v é a integral de secante ao quadrado, ou seja, é a tangente de x. Portanto, o que eu estou concluindo aqui é que a integral da secante ao cubo de x dx vira u vezes v, ou seja, secante de x vezes a tangente de x menos a integral de v du. Perceba que aqui eu tenho uma secante, tangente vezes tangente dá tangente ao quadrado dx. Agora eu vou trabalhar um pouco com esta nova integral que apareceu para podermos terminar o cálculo. Então, o que eu tenho aqui, secante ao cubo de x dx, quando eu estou integrando, é secante vezes a tangente menos a integral de secante vezes a tangente ao quadrado. Perceba que, neste caso, a tangente ao quadrado eu posso escrever como secante ao quadrado de x menos 1. Então, estou fazendo essa substituição para poder, então, continuar esse cálculo. Ou, o que eu estou concluindo é que a integral da secante ao cubo de x dx é secante de x vezes a tangente de x. Agora eu vou pegar essa secante que apareceu aqui e fazer a distributiva. E já vou aproveitar e separar em duas integrais. Então fica menos a integral de secante ao cubo de x dx, menos com menos mais a integral de secante de x dx. Agora perceba, eu tenho integral de secante ao cubo no primeiro membro e no segundo. Logo, eu vou juntar essas coisas num único lado da equação. Portanto, eu vou ter que duas vezes a integral da secante ao cubo de x dx é igual a secante vezes a tangente
mais a integral da secante de x dx. Agora, passando 2 dividindo, eu então tenho uma fórmula para a integral da secante ao cubo. Portanto, a integral da secante ao cubo de x dx é secante de x vezes a tangente de x dividido por 2, mais meio, que multiplica a integral da secante de x dx. E perceba que a integral da secante de x dx é justamente a segunda integral com a qual eu deveria trabalhar. Mas antes de calculá-la, eu vou apenas juntar as informações que eu tenho até o momento. Então, daí, o que nós tínhamos observado é que a integral da secante de x vezes a tangente ao quadrado de x dx, isso nós observamos que tinha se tornado a integral de secante ao cubo de x dx menos a integral de secante de x dx. Agora, a integral de secante ao cubo, nós acabamos de ver que é secante vezes a tangente dividido por 2 mais meio da integral de secante de x dx menos a integral de secante de x dx. Agora perceba, eu tenho essa integral da secante aqui e aqui. Portanto, eu farei a diferença apenas dos números. Meio menos 1, que dá menos meio. Logo, o que eu estou concluindo até o momento é que essa integral é secante vezes tangente dividido por 2 menos meio da integral da secante de x dx. Agora eu vou calcular a integral da função secante. Veja, o cálculo desta integral não é tão imediato assim. Não dá para enxergar direito se você vai ter que utilizar uma integral por substituição ou uma integral por partes. Neste caso, eu vou fazer aquilo que, de maneira bastante jocosa, eu chamo de matemática. Ou seja, eu vou colocar um termo nessa integral que não altera o resultado, mas que vai facilitar muito a minha vida na hora de fazer o cálculo. Essa integral eu vou transformar no seguinte. Vai ser a integral da secante de x vezes. Agora aqui eu vou colocar uma fração de secante de x mais tangente de x dividido por secante de x mais tangente de x dx. Perceba que essa fração que eu acabei de acrescentar é igual a 1. Logo, eu não alterei nada até o momento. E isso vai se tornar o quê? A integral de secante ao quadrado de x mais secante de x vezes a tangente de x, distribuir a secante no numerador, dividido por secante de x mais tangente de x dx. E aqui eu vou fazer agora uma integração por substituição. Veja, a mudança que eu irei fazer é a seguinte. Eu vou chamar a secante de x mais a tangente de x, vou chamar tudo isso de 1. Quando eu faço essa mudança, nós temos o seguinte. A derivada de 1, neste caso, vira a derivada da secante, que é secante vezes a tangente de x, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x. Tudo isso dx. Agora, perceba o seguinte. A integral da secante de x dx, até onde nós tínhamos visto, era a integral de secante ao quadrado de x mais secante de x vezes a tangente de x, tudo isso dividido por
secante de x mais a tangente de x dx. Agora perceba, vou fazer a substituição. A secante mais a tangente é o que eu estou chamando de u. E perceba que o du é exatamente o que está no numerador. Portanto, isso fica a integral de 1 sobre u du, ou ln do módulo de u. Agora eu vou voltar do u para a variável x e vou concluir este exercício. Portanto, a integral de secante de x vezes tangente ao quadrado de x dx, essa integral nós vimos que era secante vezes tangente, tudo isso dividido por 2, menos meio da integral da secante. A integral da secante nós concluímos que dava ln do módulo de u, onde este u era secante mais tangente. Portanto, a integral da secante é ln do módulo da secante de x mais a tangente de x. Tudo isso somado com uma constante, porque nós estamos lidando com uma integral indefinida. E, portanto, concluímos mais um exercício. Perceba aqui, no exemplo que acabamos de resolver, nós no meio do caminho nos deparamos com a integral de secante ao cubo. Nós fizemos isso por integração por partes, o que deu um certo trabalho. E perceba que ao resolver a integral de secante ao cubo, nós caímos na integral da secante. O que leva a acreditar que é possível haver uma fórmula de recorrência que nos permita calcular a integral de potências de secante. E neste caso, é exatamente isso que eu vou demonstrar neste exemplo 7, que essa fórmula existe e que cara tem essa fórmula. O que eu vou mostrar é o seguinte, que se eu tenho um número natural n maior ou igual a 2, quando eu estiver integrando a secante enésima de x dx, isso é, secante elevado a n menos 2 de x vezes a tangente, tudo isso dividido por n menos 1, mais n menos 2 dividido por n menos 1 vezes a integral da secante elevado a n menos 2 dx dx. Perceba novamente, por que é necessária uma fórmula de recorrência, no que ela auxilia? Se eu estou integrando a secante enésima, quando eu aplico a fórmula, eu vou cair na integral da secante elevada a n menos 2. Se não for de maneira imediata essa integral, eu posso aplicar a fórmula novamente só neste pedaço, para então diminuir a potência dessa secante. E vou fazendo isso de maneira repetida até o momento que eu vou cair na integral da secante, ou ainda, como n é maior ou igual a 2 e é um número natural, na integral de secante elevado a zero, que é 1. Portanto, no final eu vou me deparar com a integral de uma secante ou com a integral da função 1. E essas integrais já são mais simples de serem resolvidas. Ainda, eu não estou trabalhando aqui com nenhuma potência de expoente negativo, porque como eu considero n um número natural maior ou igual a 2, evidentemente n menos 2 é um número inteiro maior ou igual a zero. Tendo feito essas considerações, como é que nós demonstramos isso? Então, para demonstrarmos este fato, eu vou observar o seguinte. Quando eu calculo a integral da secante enésima de x dx, isso pode ser reescrito da seguinte maneira. A integral da secante elevada a n menos 2 de x vezes a secante ao quadrado de x dx. Agora, nesta integral que você está vendo na sua tela, essa que tem um produto, eu vou utilizar a técnica de integração por partes. Então, neste caso, o u vai ser a secante elevado a n menos 2 de x, logo, a derivada de u vai ser n menos 2 vezes a secante
n menos 2 menos 1, então fica n menos 3 de x, vezes a derivada da secante, porque aqui neste caso eu estou utilizando a regra da cadeia. E a derivada da secante é secante vezes a tangente de x dx. Por outro lado, o dv é secante ao quadrado de x dx, logo o v é a integral da secante ao quadrado, ou seja, tangente de x. Assim, o que eu tenho aqui, a integral da secante enésima de x dx. Utilizando agora a integração por partes, eu faço u vezes v, portanto, secante elevado a n menos 2 de x, vezes a tangente de x, menos a integral de v du. Perceba que esse n menos 2 é um número, então já vou tirar da integral, então eu fica n menos 2 vezes a integral. Agora veja, secante elevado a n menos 3 vezes secante de x, isso fica secante elevado a n menos 2 de x, vezes tangente vezes tangente, tangente ao quadrado de x dx. E aqui, mais uma vez, esta tangente ao quadrado eu vou escrever como secante ao quadrado de x menos 1. Logo, o que nós teremos é o seguinte: a integral da secante enésima de x dx, isso se torna a secante elevada a n menos 2 de x, vezes a tangente de x, menos, vou colocar aqui embaixo, n menos 2, vezes a integral de secante elevado a n menos 2 de x, vezes secante ao quadrado de x menos 1 dx. Ou, o que eu tenho aqui, a secante enésima de x dx, está se tornando secante elevado a n menos 2 de x, vezes a tangente de x. Agora aqui eu vou fazer uma distributiva e já vou separar em duas integrais. Então perceba, secante elevado a n menos 2 vezes secante ao quadrado vai dar secante elevado a n. Então eu tenho menos n menos 2, que multiplica a integral da secante enésima de x dx, menos com menos dá mais, n menos 2, que vai multiplicar, neste caso, a integral de secante elevada a n menos 2 de x dx. Agora eu vou fazer aqui um quadrinho, só para observar o seguinte. Perceba que aqui eu tenho secante enésima na integral, e aqui também. Então eu posso passar essa secante enésima do segundo membro para o primeiro. Só que na hora que eu faço isso, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho n menos 2. Como tem um menos aqui na frente, na hora que eu passo para o primeiro membro, eu vou ter 1 mais n menos 2, o que se torna n menos 1. Tendo observado isso, vou continuar este cálculo. Assim, o que eu tenho é n menos 1, que multiplica a integral de secante enésima de x dx, se tornou secante elevada a n menos 2 de x, vezes a tangente de x. Neste caso, o que eu tinha ainda, mais, vou escrever aqui embaixo, n menos 2, vezes a integral da secante elevado a n menos 2 de x dx. Agora eu passo esse n menos 1 dividindo. Perceba que como n é maior ou igual a 2, n menos 1 é um número natural maior ou igual a 1. Portanto, eu não tenho nenhum problema na hora que eu fizer essa divisão. Portanto, o que eu acabei de concluir é que a integral da secante enésima de x dx é igual a secante
elevado a n menos 2 de x, vezes a tangente de x, tudo isso dividido por n menos 1, mais n menos 2, dividido por n menos 1, que multiplica a integral da secante elevada a n menos 2 de x dx. E isto era precisamente o que nós gostaríamos de demonstrar. Então, para finalizarmos nossa conversa, eu gostaria apenas de fazer um resumo do que nós estudamos aqui. Veja, nós começamos querendo calcular as integrais que envolvem potências de tangente, potências de secante ou o produto desses dois, ou seja, o produto de uma potência de tangente com uma potência da secante. No exemplo 3, nós mostramos uma fórmula de recorrência que nos permite calcular todas as integrais das potências da tangente. No exemplo 7, ou seja, o último exemplo, o que acabamos de fazer, nós mostramos uma fórmula de recorrência que permite calcular a integral de uma potência da secante. Agora, no caso do produto, nós temos que considerar dois momentos específicos. Quando nós estivermos trabalhando com integrais que envolvem o produto de uma potência de secante com uma potência de tangente, nós vamos observar sempre o expoente que está com a tangente. E aí, nós vamos considerar o seguinte: se este expoente for ímpar, então o caminho é fazer igual foi feito no exemplo 5. Ou seja, eu vou pegar o integrando e vou quebrá-lo num produto de maneira que eu tenha algo multiplicado por secante vezes tangente. E aí eu faço igualzinho foi feito no exemplo 5. Se por acaso o expoente for par, aí a ideia é reescrever o integrando em função de integrais das potências de secante, como foi feito no exemplo 6. Perceba que lá no exemplo 6 nós tínhamos a integral de secante vezes tangente ao quadrado. E aí nós concluímos que essa integral poderia ser escrita como integral de secante ao cubo menos a integral da função secante. Então a ideia aqui é a mesma. Eu vou pegar o integrando e vou escrevê-lo em funções de integrais de potências da secante. E aí, para cada uma dessas integrais novas, eu vou utilizar exatamente aquilo que foi feito no exemplo 7, ou seja, a fórmula de recorrência para integrais de potências de secante. E aí eu vou fazer o cálculo. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!